Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá! Obrigado por assistir o programa Acreditare aqui na Connect TV, que você pode acompanhar pelo YouTube, pelo app, até mesmo pelas redes sociais e pela TV, que você pode assistir na net e outros canais que a gente tem aí. Sempre aqui trazendo pessoas diferentes, pessoas para falar. Nós já passamos dos 92 programas, eu já perdi a conta. E eu tenho até vergonha de perguntar para o Felipe, senão ele vai ficar bravo, mas a gente já passou. Já acho que a gente está chegando no 100, não sei não, está ali, ó. E é tanta gente que a gente já entrevistou nesses quase 3 anos de programa. E sempre trazendo uma história, um bate-papo, para ajudar você a se desenvolver, ajudar você a sair do comodismo, ajudar você a dar um up na sua vida. Para quê? Para que você tenha sucesso, para que você tenha desempenhos de alta performance, para que você faça sucesso, resultados superiores. Hoje não vai ser diferente. Trouxe a Érica Rossi, ó que nome, hein? Érica Rossi, forte. Ela tem uma consultoria e ela fala sobre conhecimento, ela fala sobre o poder do conhecimento e eu estou aqui com ela. Nós vamos falar de Ikigai hoje? Vamos falar do Canvas, razão de viver. Vamos falar do capital humano, vou falar Capital humano, esse nome tão das gostoso. Organizações. Me fala, porque eu gosto quando você fala assim, porque é assim mesmo que a gente vê, né? O capital humano, ele é uma coisa muito rica, muito chique, que quando bem lapidado, ele é um diamante, né? Sim, organizações, né, são feitas por pessoas. E o capital humano é o capital intangível, que muitas vezes as organizações acabam não vendo. Porém, é o maior ativo que uma organização pode ter. Sim. Que quando as pessoas deixam a organização, elas levam com elas o conhecimento, as competências, as experiências, né, tanto o know-how quanto o background vão embora. Uhum. Então, hoje, né, principalmente no mundo de transformação, de mudanças, a gente precisa ter pessoas em primeiro lugar. Eu sei. Érica, tem uma coisa que você falou numa palestra que eu assisti, que você falou o que você era de um jeito tão especial, que eu parei e fiquei pensando. Porque geralmente quando a gente... Eu costumo fazer essas brincadeiras, mas só com amigos que eu consigo falar do jeito que eu vou falar. E agora eu estou falando com amigos e com um monte de gente que está nos assistindo aqui. É bom. Aí eu pego e falo assim, eu pergunto para a pessoa, e aí, quem é você? Ele fala assim, eu sou formado. Eu não perguntei a profissão, mas a pessoa vai lá e fala, a escola que estudou, fala assim o quê? Eu sou casado. Não. É rara a pessoa que faz o que você fez. Você fala exatamente o que você é. E como que você descobriu isso? Então, eu sempre trabalhei com pessoas, né? Eu tenho um lado aí, trabalhar com pessoas, mas sempre olhando o resultado. Sempre tem um equilíbrio. Então, e a gente olha, né, de uma maneira geral, que a autoconsciência, a consciência e a autoexpressão são megas competências que liderança e gestão precisariam ter. Mas elas são bem baixos, né, nas pesquisas, né? Então tem. E aí eu falei assim, bom, o que eu sou, né? Então qual é a minha razão? O que eu faço, né? Então eu sempre falo, minha razão é inspirar e ajudar as pessoas e as organizações a serem excelentes. Uhum. Então, por quê? Porque é isso que eu faço. Eu gosto de entrar dentro de uma organização
e fazer com que ela funcione para que ela atenda bem o cliente interno e o cliente externo. Eu gosto de trabalhar na mentoria com um líder, com um profissional, para que ele seja o melhor profissional e que seja feliz, né? Então, nós seres humanos, nós precisamos ser felizes, nós precisamos contribuir, nós precisamos impactar e evoluir sempre. Sim. Então, essa é a minha missão, né? Então, eu sempre me apresento assim, eu gosto de ajudar e inspirar organizações. Isso é fantástico, porque você começa pelo seu porquê, né? Por que eu existo? E isso é muito bacana, porque tem pessoas que, quando ela pergunta assim para mim, você sabe quem eu sou? Aí eu já falei, ixi, quer ver, lá vai vir o bordão. Eu não uso isso. É muito engraçado, né? A gente passa, né? Então o pessoal fala assim, Érica, você não explora as grandes empresas pelas quais você passou? Eu falei, não. Quando tem um livro, quando tem a gente escreve um livro, faz um artigo, vai se apresentar no congresso, a gente coloca a nossa história, que nós amamos e respeitamos. Porém, né, eu falo, no dia a dia eu não sou isso. Eu sou eu, né? Então eu sou eu, né? Eu sou uma parte emocional, uma parte mental e uma parte física, né? E que isso conduz para o nosso lado espiritual, né? Então hoje, né, falando, me qualificando, eu sou uma pessoa mais mental, né? Porque eu gosto, como você falou, conhecimento, competências, né? A menina que comia livros, né? É a minha característica. E hoje, até hoje, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de... Escreve cada artigo. Vou fazer o pedido aqui na frente de todo mundo. Eu posso publicar eles no meu blog? Claro que pode. Com a sua autoria lá, é claro. Não, mas claro. Eu acho que é legal, porque o pessoal, eu tenho um público fiel que lê meu blog lá, eu ia ficar muito feliz de falar, olha, ela também assina aqui. Não, claro, muito prazer, e a recíproca é a mesma, porque eu vi ontem mesmo, eu estava lendo um artigo seu, numa área que eu gosto também, porque nós trabalhamos juntos nisso, planejamento estratégico. Você viu né? aquilo? Eu acho fantástico, e eu faço você trabalha o planejamento estratégico, e eu trabalho o planejamento estratégico de pessoas. Que pessoas aquela organização precisa para fazer aquele planejamento do propósito, a visão, que é fundamental, né? Porque você, às vezes, pensa que é só fazer o papel. Não, para operacionalizar aqui, você vai precisar de pessoas. E as pessoas precisam estar alinhadas com isso. Isso, do propósito, como você falou, do Ikigai, do Canvas, da razão de ser. O nome que for, né? A gente tem os críticos, né? Os haters de falar Ikigai, né? Mas eu falo Canvas da razão de ser. Se a gente sabe, né, qual é o nosso propósito, o que nós podemos, o que o mundo precisa de nós, e a gente pode entregar de uma forma diferenciada, e o mundo também nos remunera por isso, de bom grado, porque a gente está fazendo a roda, né, a roda da vida rodar, né, enfim. Então, eu acho que é muito interessante, né? Então, eu acho que isso faz parte, né? Faz parte do todo, né? Nós temos, eu falo assim, nós temos muitas ferramentas, né? Sejam ferramentas comportamentais, sejam as nossas ferramentas do planejamento estratégico, e você já viu como que eu gosto de usá-las. Eu gosto de usá-las tanto no negócio, que somos nós, como no negócio, né? Porque assim você dá vida. Você dá vida àquilo, você harmoniza e sensibiliza aquelas ferramentas para que o processo possa ocorrer. Sim, é fundamental, é fundamental. Eu acho que tem coisas que a gente escolhe e tem coisas que a vida dá. E Deus me deu essa nossa amizade, porque eu adoro a maneira que você conduz, a maneira que você fala, bate com o que eu penso, sabe? Aquela coisa assim de olhar para as pessoas com um olhar mais amplo, não olhar a pessoa só pelo recurso humano. Não, eu até recurso, né, me permite, né, a gente trabalha agora dentro da EAR, da consultoria, a gente já trabalha com capital humano, ágil, valor exponencial, esse é o nome da minha metodologia, mas eu falo assim, se eu falo que a pessoa é um recurso, eu estou comparando ele a essa caneca, a essa mesa, e a pessoa é muito mais, né? A pessoa é a sabedoria, o conhecimento interno. O que está acontecendo hoje, né, que eu vejo, Ronaldo? Eu vejo que nós temos muito medo do robô, mas o robô está instalado em nós. E nós
precisamos aprender a ser humanos de novo. E assim nós vamos deixar o robô fazendo as operações. Cheio seria a teoria, precisa esvaziar um pouco o copo. Isso, porque nós estamos ali, hoje nós queremos competir com o robô e nós vamos perder nas tarefas operacionais. E sendo que o melhor que o ser humano tem é a sabedoria, o conhecimento, como você começou aqui. Né, o que nós gostamos, né? Sim. O conhecimento, as competências, a curiosidade, a inovação, buscar novos momentos, né, para essa vida. Érica, eu tenho um desejo e vou fazer aqui. Eu sempre quis fazer essa pergunta, mas a gente nunca achou a oportunidade. Eu acho que o programa é o melhor local. Como fazer implantar a gestão do conhecimento nas empresas, que eu acho que é fundamental? Então, a gestão do conhecimento, muitas empresas já têm isso já implantado, mas está tendo uma revolução. Eu falo que é outra área que tem a transformação. Nós temos vários, eu vou falar nichos ou pedaços do conhecimento espalhados por dentro de muitas organizações e eles se perdem ou outros estão ali dentro de uma plataforma já de EAD e tudo mais. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos humanizar esse processo. Então, humanizar, para você fazer essa gestão do conhecimento, eu falo, vamos além. A curadoria desse conhecimento, nós precisamos entender das pessoas e como as pessoas aprendem, que as pessoas aprendem de forma diferente. E dentro dessa gestão do conhecimento, de tudo que aquilo que é importante, aquilo que vai reverberar, a gente precisa ter mecanismos diferentes ali para que cada um possa trazer o seu conhecimento, e o conhecimento é tudo, né? Não é só o conhecimento técnico, é o conhecimento comportamental, é o conhecimento abstrato, é o conhecimento de liderança e gestão. E uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala em gestão do conhecimento é a gente ter uma base. Então, a gente saber diferenciar o que é liderança, o que é gestão, o que é coach, o que é mentoria, o que é treinamento, o que é desenvolvimento, o que são competências comportamentais, o que são competências técnicas, o que são competências abstratas ou conceituais. A gente precisa, eu vejo hoje o conhecimento, nós temos o conhecimento, como se diz, espalhado, mas eu vejo muitas vezes esse conhecimento ele sair sem uma base. Então, aí você fica perdido. Então, o que você tem de fazer? Eu falo, tem de entender da organização e tem de entender das pessoas. Fazer um bom diagnóstico, entender das pessoas, entender das organizações. E aí, com base naquelas informações, aí você vai montar a trilha de conhecimento, a trilha de aprendizagem e a trilha de competências criadas e personalizadas para aquela organização. Não é pegar do Google, pegar na internet e implantar, né? Que a gente tem visto muito por aí, né? Aí não vale. Os trabalhos cada vez mais assim. É uma coisa que me chama a atenção. Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje a tecnologia está dominando em tudo, né? E aí você, às vezes, compra equipamentos cada vez mais sofisticados, cheios de inteligência. Vem lá aquilo que a gente fala de implantação, o pessoal vem fazer application lá do aparelho, te ensina aquilo tudo, e aí depois a pessoa vai embora e fica o aparelho, e aí eu tenho que pagar uma fortuna de novo para fazer o application, porque eles não multiplicam esse conhecimento. Sim, você tem de saber tratar do cliente e ter, como eu falei, assim como você dentro de uma organização, você tem de entender o tipo de aprendizado e o tipo de conhecimento que você quer ter ali, você ao mesmo tempo de atender alguém e explicar alguma coisa para alguém, isso tem de ser naquele nível daquele cliente. Então, tem pessoas que vão ser muito rápidas, muito objetivas e vão pegar. Tem aquela pessoa que vai gostar que você seja mais comunicativo para apresentar e ela vai entender no que você vai falando. Outras que vai querer o passo a passo daquilo como que vai funcionar, e outras que vão te fazer todas as perguntas técnicas para depois ele utilizar, né, o equipamento. Então, eu acho que, nesse sentido,
o olhar humano também, olhar para pessoas, né? Para quando você está atendendo um cliente, no caso da sua pergunta, você consiga também detectar de que tipo de conhecimento e você ter pessoas aí habilitadas também para lidar com cada tipo de cliente. O que vai querer mais atenção, o que vai querer mais informação, o que vai querer uma objetividade e aquele que vai querer o passo a passo. Então, também depende das pessoas e das organizações fazerem isso. Muito bem. Érica, nós vamos fazer um intervalinho para o nosso amigo Felipe receber o bônus dele. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta. Antes de falar, dar o meu recadinho, eu quero aqui agradecer ao Felipe, que é exatamente esse programa que é o de número 100. Muito obrigado, Felipe, pela informação. Olha que felicidade saber que eu já estou fazendo 100 programas, 100 entrevistas. Isso é uma história já, isso é uma história. Parabéns. Obrigado, Érica. Parabéns você aí, a Lozanta aí. Bom, gente, já que é os 100 programas, eu vou dar uma dica. Se você, eu acabei de falar de tecnologia no bloco passado, se você quer uma tecnologia de ponta, você não quer gastar com servidor, não quer gastar, quer um LIS para o seu sistema, quer um RIS para a área de saúde, você pode contar com a Avantix. A Avantix tem a solução toda na nuvem. E aí você vai ter a segurança, backup, tudo garantido. E sem se preocupar com isso, você vai trabalhar melhor no seu negócio. Outro recado é para a pessoa que me ajuda a vir em 100 programas alinhado com o meu topetinho, que é ela que faz lá, que é a Miriam Barbeiros. Ela é fantástica. Ela e o filho dela sempre dão talento para que eu possa vir aqui toda vez gravar o programa na estica. Muito obrigado, Miriam. Olha só, Érica. Tem que agradecer as pessoas que me ajudam, né? Sim, se a gente não agradecer quem está perto da gente. Eu tenho que agradecer a Avantix, porque o Carvalho é um amigo perfeito, ele já gravou um programa comigo, e ele tem um sistema maravilhoso, mas falta, sabe, aquela coisa assim, o mercado hoje é muito competitivo, né? Então, eu prometi para ele, eu vou dar uma força para você. Não, tá certo, a gente hoje a gente precisa muito dessa colaboração. Colaboração e cooperação são competências muito fortes nos líderes do século XXI. É isso aí. E olha, faço isso de coração, não tem nenhum valor, mas eu faço isso de coração porque eu acho que as pessoas indo bem, quem sabe um dia, né, a gente consiga. Eu acho que é tudo que eu posso fazer por eles, é assim, agradecer a pessoa que me ajuda com o cabelo, ajudar, e assim vai. Agora, vamos lá. Me fala, a gente parou ali no conhecimento, falamos aí da competência, conhecimento, habilidade, atitude. Eu tenho visto que o conhecimento, de alguma forma, está precário. A gente teve aí a pandemia, está prejudicando bastante o conhecimento.
embora tem muito material grátis, né? Muita coisa no YouTube, muita coisa, gente falando, todo mundo tem uma solução, mas mesmo assim o conhecimento não está fácil. Habilidade. Como é que você vê a habilidade quando a gente olha assim, esse número de desempregados? Isso é por falta de habilidade? Então, vamos lá. Quando a gente está falando, né, das competências e habilidades, competências, né? Competência é o conjunto do que a gente está falando do nosso conhecimento, das nossas habilidades, das nossas atitudes, que antigamente era o chá, e agora a gente fala o chave porque veio valores e com o entorno, né? A aplicação no entorno, né? Então, e habilidades é o que nós sabemos fazer. Então, se você voltar um passinho atrás, conhecimento, o que nós sabemos, e habilidade, o que nós sabemos fazer com esse conhecimento, se a gente pega o conhecimento, como eu falei anteriormente, de bases erradas, ou se nós temos hoje um excesso de informações e nós, seres humanos, não estamos preparados para esse excesso de informações. Então, o que a gente acaba tendo? Um conhecimento muito superficial. A gente não tem um conhecimento profundo, né? E as pessoas estão se afastando porque está muito fácil. Né, acaba ficando de uma certa forma muito fácil, né? Vou ali no Google, agora tem o chat GPT, que também está dando as informações. Eu acho tudo, a tecnologia é ótima, mas tecnologia não é o fim. Então, a gente tem que entender isso. Então, quando a gente dá espaço para que a tecnologia ou essas informações fáceis assumam o papel da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, do nosso saber fazer, e a nossa atitude, o que nós vamos fazer ou não fazer com nossos conhecimentos e habilidades. Que valores nós vamos empregar com o que nós sabemos e o que nós sabemos fazer. E como nós vamos aplicar isso no entorno. Então, nós estamos aí com pessoas que têm muitos diplomas, como você comentou logo no começo, porém, o que acontece? É muito superficial. Eu falo isso porque eu faço entrevistas de recrutamento e seleção. E eu vejo, assim, nossa, quando eu pego o currículo, eu falo, nossa, esse currículo está pesado, tem muita informação. E aí o meu cliente pede uma prova técnica, e que nem é uma prova extremamente complexa, e as pessoas, mesmo com toda aquela currículo maravilhoso, não conseguem passar. Porque talvez hoje, né, o sistema de educação que nós temos, ele não está preparado para essa mudança de mundo. Por isso que as organizações têm de assumir, sim, o papel delas de educação corporativa e de curadoria do conhecimento, gestão e curadoria do seu conhecimento. Então, está numa época também que nós temos de ter os mentores dentro da organização para passar esse conhecimento, né? Então... É a liderança. Como é que a gente faz para a liderança estar preparada para esse novo cenário? Porque o líder tem que ser uma pessoa... Eu estou falando de líder, né? Líder. Vou falar, o líder e o gestor. Está falando de líder, né? Eu estou ali do líder. Vamos ser bem específico. Não, não há uma confusão, né? Então mas a gente pode pegar o Bienes ou o João Maxwell, né? O Rancharan, né? Os pais aí da liderança, né? Então tem uma diferença entre liderança e gestão. O que as pessoas não reparam é que o líder está mais para as competências comportamentais, mais para soft skills. Então, o líder aspira, transpira e inspira. O líder passa a confiança, ele tem a visão, né? E o gestor, a gestão é exatamente trabalhar com os recursos, criar um cenário para que as pessoas possam trabalhar, fazer os processos com qualidade. Então, mas se você for um líder, né? Se você tiver
60%, 70% das competências da liderança, é muito mais fácil você fazer as pessoas trabalharem com você e a sua gestão vai ser 100%, vai ser Sim. muito melhor. Então, eu sempre falo, o desenvolvimento de uma liderança estratégica que vai trazer um melhor resultado na gestão e no final a gente está sempre falando pessoa, sociedade e lucratividade, né? Os pilares aí da sustentabilidade de um modo mais simplista. Eu não vou me atrever a falar, mas vou deixar você falar. Porque eu tenho alguns líderes que eu acho que são líderes de fato e tem aquelas pessoas que são gestoras de fato. Quem você falaria assim do Brasil que poderia ser um líder assim, um líder pelas atitudes, pelo jeito de falar? Olha, eu vou ser assim, eu tenho uma história de vida, né? Então quando jovenzinha, eu fui para o grupo Martins em Uberlândia e esse grupo foi fundado pelo seu Alair Martins. Então o seu Alair Martins para mim é um exemplo de empreendedor e de líder que traz todo um lado humanizado e com foco de fazer um pequeno armazém se tornar um gigante, né, o maior atacado distribuidor do Brasil, muito forte na área de tecnologia, com a Universidade Martins do Varejo. Faz uns anos que eu não estou no Martins, muitos anos. Eu fui para a multinacional, eu fiquei muitos anos também, mas foi uma história de vida. Então, o seu Alair Martins do Nascimento, de Uberlândia, do Grupo Martins, para mim é um exemplo de líder, né, assim, que eu trouxe para a minha vida toda. Então, eu tive o prazer e a honra de trabalhar lá e eu trago ele para a vida toda. Outro líder que eu assim admiro, né? Então assim com as suas características, né? Outro dia a gente estava até brincando, há controvérsias, né? Mas eu gosto muito do estilo dele, né? E o pessoal vai falar, mas ele está demitindo todo mundo, ele é não sei o quê, ele é maluco, mas Elon Musk, né? Para mim ele é um líder muito bom. Por quê? Por detrás dele, ele tem as competências do líder do século XXI, tá? Então, tem assim, a gente vai falar líder e gestor, né? Então, o líder não é só ser bonzinho, né? O líder é estar junto e fazer as pessoas serem melhores, falava Jobs. Né? Então, e cada um tem seu estilo de liderança. Isso é importante. As pessoas querem muito o líder perfeito. O líder perfeito. E não tem, como não tem o ser humano perfeito, como existe nós somos. De acordo com aquele projeto, né? Isso, como nós somos assim, únicos, mutáveis, né? Não tem como. Então eu falo assim, então no Brasil eu destaco o seu Alair, né? Então eu acho assim. Porque eu já vivi, né, a experiência da empresa dele e trago isso como um passado muito bom na minha carreira. E no mundo temos vários líderes muito, muito bons, né? Líder e gestores que conseguem combinar. O Elon consegue, o Bezos consegue, tem líderes diferentes. A Oprah, né? Então são estilos diferentes de liderança. Então não tem uma liderança. Qual é o melhor líder? Né? O melhor líder é que consiga interagir com as pessoas e que consiga fazer um negócio ter lucratividade, é essa combinação. E nós vivemos, né? A gente vive um apagão de liderança já há algum tempo e nós temos mais gestores, porque nós ainda vivemos com a mentalidade de comando e controle do século XXI. Verdade. Do século XX, desculpa, não do século XXI. E no século XXI a gente já perde os pilares do líder que vai dar autonomia, vai delegar, né, vai te ensinar, mas e vai desenvolver outros líderes. Sim. Se você me perguntar qual é a maior habilidade do líder, desenvolver outros líderes. É verdade. Deixa eu aproveitar a deixa. Aí, pessoal da Uberlândia, obrigado aí ao Hospital Santa Clara, que foi lá que a gente fez um belo trabalho de acreditação, faz tempo isso, ao Santa Genoveva, que logo em seguida do Clara quis fazer e também conseguiu a acreditação, ao Ortomed Center, todos esses lugares que confiaram no nosso trabalho ainda como RD Consultoria, e que a gente conseguiu essas acreditações tão importantes para a cidade, que melhorou o serviço de saúde aí
em Uberlândia e com certeza fez toda a diferença para inspirar outras clínicas e outras empresas. Muito obrigado e um abraço a todos aí. Você fez eu recuperar a memória. Uberlândia é uma cidade incrível, né? Então, assim, eu sou apaixonada por Uberlândia, né? Então, vivi bons anos lá. Na pandemia, eu passei boa parte do meu período de pandemia lá. Então, e esses hospitais que você citou são todos referências, né? Todos. Graças a Deus eu tenho orgulho de ter feito. A gente está chegando ao fim, Érica. Infelizmente, o tempo é ligeiro aqui nesse programa. Não sei o que acontece. Para aquela câmera ali, ó, faça o seu pitch, faça o seu sucesso ali, para que as pessoas te procurem e façam contato. Eu agradeço aí, Ronaldo, a esse momento, né? Que eu levo mesmo para as organizações como mentora, né? Como mentora de capital humano, como conselheira de capital humano e negócios. E como BPO na área de capital humano, às vezes a empresa de pequeno, médio porte não consegue ter um processo de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento da liderança e da gestão, né, programas de remuneração, e eu atuo como BPO de capital humano também. E para os profissionais da forma geral, eu faço a mentoria, né, a mentoria de liderança e gestão, com foco no eu e com foco nos negócios. Faço a mentoria de capital pessoal e capital de carreira e a mentoria vocacional para ajudar essa juventude que eu tenho muita paixão e muito sucesso nos programas com jovens. Então é isso que eu faço. Eu levo tanto a parte da gestão da estrutura organizacional, como também a parte de transformar o RH tradicional em capital humano ágil para esse admirável e às vezes inexplicável século XXI. E para vocês ficarem sabendo, ela já é uma parceira da Acreditare Gestores. Então, se você quiser, pode ligar para a gente que a gente faz o contato para você com ela, porque realmente a Acreditare é associados e ela com certeza faz parte desse universo já. Muito obrigado. Gratidão, Ronaldo. Gratidão à Connect TV, Acreditare. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Ao Sem Programa, até a próxima. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores.